Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares. Hoje temos um programa especial dedicado à Operação Marquês. Na segunda parte, no duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragossa da Mata, vamos analisar em particular a decisão de Pedro de Lille, que deixou de ser advogado de José Sócrates, mas primeiro temos connosco o João Paulo Godinho, jornalista do Observador, que tem acompanhado a par e passo todas as sessões deste processo. Vamos fazer aqui um ponto de situação deste julgamento. Bem-vindo, João, à Justiça Cega. João, com mais ou menos peripécias, este julgamento já começou há mais de 4 meses, 34 dias de sessões, já por lá passaram 38 testemunhas, cerca de uma dezena chamam mais a atenção por contribuírem para explicar alguns dos pontos da acusação, sobretudo aqueles relacionados com os circuitos do dinheiro. Quais foram, no teu ver, até agora, as testemunhas mais relevantes que passaram pelo julgamento? Olá, Luís, obrigado pelo convite. Estas sessões contaram sobretudo a nível dos circuitos financeiros com os testemunhos dos inspectores da Autoridade Tributária que participaram na investigação. Foram, pelo menos até ao momento, os elementos mais relevantes a detalhar as diferentes ligações, quer a José Sócrates, quer a Carlos Santos Silva, detalhando diferentes aspectos destes circuitos financeiros. Quer fossem as viagens de José Sócrates e da família e de amigos, quer fossem transferências que eram feitas para pessoas na esfera de influência, as próprias movimentações financeiras, levantamentos em numerário, que acabavam depois por chegar à esfera de José Sócrates, e também outros aspectos, digamos assim, paralelos, de outras testemunhas que seriam à partida menos relevantes, como uma recepcionista do Hotel Pine Cliffs, onde o ex-primeiro-ministro costumava passar férias, e também temos também uma outra declaração, creio eu, da antiga gestora de Carlos Santos Silva, onde detalhou diversas situações que geraram preocupação dentro do BES e que levaram mesmo essa gestora a reportar ao Departamento de Compliance sobre situações anómalas na gestão de conta de Carlos Santos Silva e que eram depois traduzidas como despesas, uma justificação vaga para despesas de Carlos Santos Silva, só que essas despesas, esses numerários, esses levantamentos, acabavam por chegar à esfera de José Sócrates. Ou seja, foram testemunhas que, no fundo, acabaram por explicar alguns dos movimentos com dinheiro dos quais se fala neste processo. Sem dúvida. Foram o inspetor Pedro Cardigos, a inspetora Wanda Godinho e também a inspetora Sandra Teixeira. Estes três da Autoridade Tributária? Exatamente. Estes 3 inspectores da Autoridade Tributária participaram na investigação do Ministério Público no processo Operação Marquês e analisaram diferentes segmentos. Estarão ainda presentes mais inspectores ao longo dos próximos meses a depor como testemunhas no julgamento, portanto... Mas para já esses já fizeram um primeiro testemunho e já contribuíram também aqui para perceber melhor estes circuitos. Sim, já há um enquadramento feito sobre esta matéria, sem dúvida. Luís, neste sentido, que importância é que têm estes testemunhos aqui sintetizados pelo João no contexto geral da acusação do Ministério Público? Bem, a acusação do Ministério Público, no que diz respeito a José Sócrates, vamos só falar disso, porque não precisávamos de um programa inteiro para falar de toda a acusação, ou mais, para falar da acusação, toda a acusação do Marquês. No que diz respeito a José Sócrates, estamos a falar de 3 crimes. Em primeiro lugar, os crimes de corrupção. Portanto, José Sócrates tem uma imputação de 3 crimes de corrupção passiva. E depois, os crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Vamos concentrar neste segundo segmento, fraude fiscal e branqueamento de capitais. É precisamente neste segmento que tem sido produzida prova significativa através dos testemunhos que o João Paulo Godinho acabou agora de descrever. E eu aqui identificaria 2 grupos de pessoas que são relevantes. Em primeiro lugar, os inspectores da Autoridade Tributária, que estiveram a analisar toda a documentação bancária, que estiveram também a fazer a investigação, nomeadamente cruzando a documentação bancária com, por exemplo, escutas telefónicas. Há um contexto, por exemplo, do meio da obtenção de prova, que é o cruzamento dos levantamentos em dinheiro feitos por Carlos Santos Silva, depois escutas telefónicas entre Carlos Santos Silva e José Sócrates, ou até vigilâncias, que por acaso ainda não foram referidas no julgamento, mas que serão referidas mais à frente, vigilâncias que a Autoridade Tributária fez a Carlos Santos Silva, que saía do Banco Espírito Santo com dinheiro em notas e ia para a casa de José Sócrates. Enfim, toda esta prova na sua globalidade tem que ser apreciada e tem que ser cruzada. Depois há um segundo grupo de testemunhas que são muito importantes, que são pessoas na esfera de José Sócrates e de Carlos Santos Silva. Por exemplo, exemplos muito breves,
ex-secretária do José Sócrates, por exemplo, que testemunhou que era paga em dinheiro vivo. Fernanda Câncio, que testemunhou que havia momentos em que houve pagamentos também, enumerar outros casos em que houve pagamentos em cartão das férias que passou com José Sócrates, e depois testemunhas na esfera de Carlos Santos Silva, que essas têm sido muito relevantes. Ex-funcionários que testemunharam que, por exemplo, Carlos Santos Silva lhe pedia para ir descontar cheques ao balcão de um banco e ficarem com o numerário que depois entregavam a Carlos Santos Silva, mas desconheciam para que servia. E depois a acusação tem outros meios de obtenção de prova, ou outra prova indiciária que indica que esse dinheiro foi entregue a José Sócrates. Enfim, são testemunhas na esfera dos arguidos, na esfera pessoal dos arguidos, e que têm credibilidade precisamente por isso. Portanto, nesse aspecto, estes testemunhos têm sido feitos no que diz respeito aos crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, têm sido muito relevantes. E, portanto, acabam por vir, de certa forma, confirmar que existia esse dinheiro físico. Essa circulação de dinheiro em numerário. E em montantes muito significativos. João Paulo, podemos destacar também... Já agora deixa-me só dizer uma coisa que é muito rápida. A questão do dinheiro vivo, porque é que é importante? Porque é uma típica manobra de branqueamento de capitais. Porquê? Porque serve para ocultar a origem do dinheiro, mas também serve para despistar para onde vai o dinheiro. Ou seja, não há um rastro, não é? Não há um rastro, portanto, não há uma forma de na economia normal. Exatamente. Portanto, não é uma forma normal de fazer circular dinheiro. E depois é aquilo que o João agora acabou de dizer, que há um branqueamento. Ou seja, o dinheiro vivo também serve para adquirir bens lícitos com o dinheiro que tem alegadamente uma origem ilícita, e por isso são branqueados. Portanto, o dinheiro vivo, o dinheiro em numerário, é de facto uma manobra típica de branqueamento de capitais. João, podemos destacar também, ou desde logo, uma testemunha ouvida muito recentemente, Campos e Cunha, antigo Ministro das Finanças, aqui em várias abordagens que ele fez neste testemunho, mas ao que parece, e não sei se posso concluir isto, terá sido mais assertivo nas declarações que fez esta vez em tribunal do que outras declarações que já tinha feito anteriormente, nomeadamente relativamente à relação que tinha com José Sócrates e à questão de Armando Vara na Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. O ex-ministro das Finanças, Campos e Cunha, que esteve apenas 4 meses no primeiro governo de José Sócrates, foi um depoimento particularmente importante no quadro do julgamento, pela simples razão de que é o primeiro depoimento que se aproxima claramente de um crime de corrupção que é imputado pelo Ministério Público. No caso, tem a ver com o segmento de Val do Lobo, onde o Ministério Público considerava que havia um conluio entre José Sócrates e Armando Vara, e aqui o papel de Campos e Cunha é fundamental porque, segundo este ex-ministro, José Sócrates pressionou desde o primeiro dia para trocar a administração da Caixa Geral de Depósitos e nomear para lá Armando Vara. E essa, segundo o seu depoimento, foi uma pressão contínua ao longo dos 4 meses, exercida em diversos momentos, sempre de forma velada e também direta, aliás, e que Campos e Cunha acabou por nunca aceder a essa pretensão e acabou por apresentar a demissão a sofrer até politicamente com isso, de alguma forma. Exatamente, sim. Foi bastante chamuscado ao longo desses meses de 2005, até que acabou por apresentar a demissão em julho, sem que tivesse trocado a administração da Caixa. A administração da Caixa, com Armando Vara, efetivamente só toma posse depois, já no final de 2005, e é tido, entre aspas, como um pecado original nesta situação, porque é aqui que a entrada de Armando Vara leva a tudo o que se passa depois no caso de Val do Lobo, que é uma das imputações de corrupção a José Sócrates. Temos aqui, Luís, um cruzamento, digamos assim, entre a justiça política, porque acabou também por ter contornos políticos tudo aquilo que aconteceu com Campos e Cunha. Este acaba por ser também um depoimento importante e um ponto importante neste julgamento. Sim, é porque no que diz respeito aos crimes de corrupção, ele sempre disse isso, e outros analistas que conhecem bem o processo também disseram a mesma coisa, de que nos crimes de corrupção a prova indiciária do Ministério Público não é tão forte como nos crimes de fraude fiscal e de branqueamento. Nestes crimes de fraude fiscal e de branqueamento, o Ministério Público tem de provar de que, o que também não é fácil, mas há mais prova nesse sentido, ou há mais indícios nesse sentido, melhor dizendo, não é prova, indícios, de que o Ministério Público tem que provar que o José Sócrates é o dono do dinheiro de Carlos Santos Silva. Ou seja, que aquele dinheiro só está em nome de Carlos Santos Silva por uma questão formal e para esconder a sua origem, para esconder o verdadeiro titular que é do dinheiro, que é Sócrates. Ora, no caso de corrupção, não há uma prova direta.
E este testemunho de Campos e Cunha, eu concordo com o João, é muito importante, porque é a primeira vez que é feita uma ligação clara, é feita uma prova testemunhal, que em julgamento é uma prova muito importante, é chamada prova rainha em julgamento, já vou explicar rapidamente porquê, mas Campos e Cunha está aqui, dá um passo muito forte na comprovação da imputação subjetiva do crime de corrupção, porque é imputado a Sócrates e a Armando Vara um acordo, um conluio, no sentido de que o Primeiro-Ministro faria com que a administração da Caixa caísse, Armando Vara iria para a administradora da Caixa Geral de Depósitos na nova administração e depois faria o alegado favorecimento ao grupo de investidores Val do Lobo, cedendo um crédito, e há indícios muito fortes de que Armando Vara, de facto, interferiu na concessão daquele crédito em condições alegadamente mais vantajosas, mas a imputação subjetiva, o alegado acordo entre Sócrates e Armando Vara, não existia nenhuma prova clara nesse sentido. E agora há um indício claro, há uma prova testemunhal de alguém que participou no processo, é o Ministro das Finanças, é quem nomeia ou admite a administração da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, não é um testemunho indireto, é um testemunho direto de que Sócrates lhe pediu para demitir a administração da Caixa e nomear Armando Vara. Isso é de facto uma prova indiciária muito relevante para o Ministério Público. Muito rapidamente, nós não nos podemos esquecer que Campos e Cunha ainda não foi alvo de contraditório do ponto de vista absoluto. Houve uma pergunta, salvo erro, do advogado oficioso. Falta o contraditório da defesa de José Sócrates. E depois podemos terminar aqui, eu já estou a especular, e eventualmente, se o Tribunal entender que é relevante, numa espécie de cariação entre Sócrates e Campos e Cunha. Sendo que há só que uma pequena ressalva que também se pode fazer em relação ao depoimento, é que Campos e Cunha disse que houve essa pressão de José Sócrates para nomear Armando Vara, mas também contou, por exemplo, que foi almoçar com Armando Vara e Armando Vara nunca lhe falou sobre a nomeação. Portanto, do lado de Armando Vara, pelo menos não houve essa diligência para a nomeação. Mas parece-me que não será propriamente tão relevante quanto o Campos e Cunha dizer que Sócrates lhe pediu para nomear Armando Vara. Segundo Campos e Cunha, houve do lado de José Sócrates. Mas o que eu estou a querer dizer também é o seguinte, é que estamos a falar, há duas pessoas que têm duas versões sobre o mesmo acontecimento. Isto acontece num julgamento, e o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o Tribunal sinta necessidade de fazer uma acariação, ou seja, pôr uma testemunha e a outra no mesmo espaço do Tribunal e ver quem é que está a dizer a verdade, ou então o próprio Tribunal pode entender, no âmbito da livre apreciação de prova, entender que uma pessoa pode ter mais credibilidade do que a outra. E, portanto, acreditar mais nesta versão. Não nos podemos esquecer que José Sócrates atacou Campos e Cunha logo na sua declaração inicial, no início do julgamento. Por duas vezes, sim. Atacou porque Campos e Cunha alegadamente queria sair do governo por causa da questão da reforma. Ou exatamente, uma medida que iria afetar as reformas de antigos funcionários públicos, e Campos e Cunha tinha sido um quadro do Banco de Portugal, e aquela suposta reforma, que era a reforma dos 2 terços. Não podia ser acumulada com o salário do ministro. Exatamente, e ele seria penalizado. Esse seria um argumento que, segundo o qual Sócrates, era esse o argumento que Sócrates já estava a antecipar isto e está a tentar descredibilizar Campos e Cunha. Portanto, e Campos e Cunha refutou claramente no seu depoimento esse argumento. Vamos ter que aguardar qual é que vai ser... Nós não sabemos, obviamente, como é que o Tribunal interpretou, só saberemos no final do julgamento, mas é uma prova indiciária relativa, muito importante para o Ministério Público. O que é certo é que continuam a ser ouvidas testemunhas e, João, esta quarta-feira teremos mais testemunhas relevantes. Quem são e qual é a importância destas testemunhas, rapidamente? Sim, muito rapidamente. Nós temos 3 sessões, terça, quarta e quinta-feira, sendo que quarta-feira é um dia bastante forte em termos de depoimentos, porque estão arrelados para depor Vítor Scária, antigo assessor de José Sócrates, que foi chefe de gabinete de António Costa, é um dos arguidos do processo Operação Influencer. Temos também Guilherme Dray, que também já foi invocado aqui no processo Operação Marquesa, um antigo assessor, um antigo chefe de gabinete de José Sócrates, e que também já foi mencionado no dossiê sobre a influência internacional que José Sócrates terá exercido, alegadamente, em prol do Grupo Lena. E irá também Pedro Ferreira Neto, um antigo administrador da ESCOM, está também ligado aos processos do Universo Espírito Santo, e que tem aqui também influência na questão do BES e de Bataglia, e que liga também como um dos uma das potenciais imputações de corrupção que estão associadas a José Sócrates. Luís, vai ser certamente uma semana interessante de acompanhar. Este vai ser muito interessante, e este dia de quarta-feira é um dia elevado, vai ter muito interesse mediático. Agora, é importante também dizer o seguinte: Guilherme Dray foi um homem de Sócrates e de Mário Lino. Duvido muito que
vá fazer alguma espécie de testemunho comprometedor para Sócrates, devidamente. O mesmo diga-se de Vítor Scária. Aliás, a importância do depoimento de Vítor Scária é que vai ficar claro. Eu conheço bem o processo da Operação Marquês e, portanto, eu sei que o Vítor Scária foi interrogado durante muito tempo pelo Ministério Público. É-me referido inúmeras vezes no processo. Foi investigado, mas não foi acusado. Também esteve relacionado com Carlos Santos Silva e também esteve numa investigação que nós já fizemos aqui no Observador com empresas que entraram na Venezuela através da diplomacia económica de José Sócrates e depois Vítor Scária foi sócio de uma dessas empresas, que é a Iguar e Vários. Agora, vai ser interessante ver como é que se o Ministério Público vai chamar à colação a questão do dinheiro vivo que Vítor Scária tinha no gabinete de António Costa. Achas que as coisas se vão interligar neste julgamento? Eu vou-te explicar porquê. Não é que isso esteja, obviamente, tem importância na Operação Marquês. Não é objeto do processo. Não tem a ver com o objeto do processo. Mas não nos podemos esquecer que na bancada do Ministério Público está o Procurador Hugo Neto. O Procurador Hugo Neto é o Procurador da Operação Influencer. E daí esta relação. E, portanto, vamos ver se o Ministério Público vai fazer perguntas, nomeadamente perceber se há aqui uma circulação de dinheiro vivo. Ora, já num outro processo, Vítor Scária tem esses 75 mil euros dentro de uma parte desse dinheiro até dentro de um envelope com o papel timbrado do gabinete do Primeiro-Ministro. E, portanto, uma situação que provocou também, em certa medida, a queda do governo de António Costa. Portanto, vamos ver se o Ministério Público chama isto à colação. Mas tenho mais curiosidade sobre Pedro Ferreira Neto, que é um ex-administrador da ESCOM e um ex-quadro, alto quadro do Grupo Espírito Santo, e também sobre os diplomatas, sobre a diplomacia económica. Veremos. Vai ser uma semana interessante. O João Paulo Godinho vai ter muito trabalho nesta quarta-feira. E vai ajudar-nos também a perceber tudo. João Paulo, muito obrigado por teres vindo ao Justiça Cega. Na segunda parte continuamos a falar deste tema no duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragossa da Mata.